o uso de coletes, né? Mas o tratamento clínico funciona muito bem, acima de 90% de bons resultados. Então, aquele paciente que não consegue melhorar em 30 dias de uma dor aguda, os artigos falam até 3 meses, a gente pode esperar, se a gente conseguir manipular o paciente com medicação, físio e tudo mais, você pode esperar sem problema. Até 6 meses a gente consegue suportar um tipo de dor não muito intensa. Depois, você começa a pensar que você tem que dar um alívio para esse paciente. Olha, a gente tem mais pergunta do telespectador na rua, mas antes, tem recadinho da Cris Flores para você. Tá, joia, Cris, vem pra cá, estamos falando sobre hérnia de disco, e parece que o pessoal do Rio de Janeiro tem pergunta. Oi, Mariana Leão, bom dia. Bom dia a todos vocês, e como tem perguntas e todo mundo interessado aqui nos esclarecimentos do Dr. Juliano, vamos ouvir então, vamos às ruas. Levanto eu, moro no bairro Bangu, Rio de Janeiro. É possível curar a hérnia de disco só com massagem? Não posso dizer que a gente possa curar com a massagem, né? O que a gente tem de resultado é o seguinte, a gente tem que pensar um pouco mais tecnicamente. Com a fisioterapia, com os tratamentos que nós temos hoje em dia, a gente consegue controlar uma hérnia, ou seja, por ser uma patologia degenerativa, de base degenerativa, a tua hérnia vai continuar ali onde ela está, certo? Mas com a atividade física, com os tratamentos clínicos, não uma massagem, eu vou dizer assim, a gente consegue controlar ela. Então, é isso que eu posso te dizer. Se você se dedicar ao teu tratamento, reforçando a musculatura, você vai ter bons resultados, sem dúvida. Doutor, agora com a volta às aulas, é uma preocupação dos pais, as crianças têm que levar aquelas malas, as mochilas enormes, muitas vezes penduradas de um lado só. Isso pode causar hérnia de disco ou outros problemas na coluna? Isso é uma grande discussão, até um certo mito. Por exemplo, é o que eu falei antes, não é o peso que causa a hérnia de disco. Por quê? A resposta é simples, porque tem muita gente que nunca fez nenhum tipo de atividade, nenhum tipo de esforço, né? E tem hérnia de disco, tem casos mais graves, por exemplo, que o Carlão, que foi um atleta a vida inteira. Então existe essa pré-determinação. Não é porque a criança carregou a mochila que fez uma hérnia de disco, que vai fazer uma hérnia de disco quando ela tiver 40 ou 50 anos, não. Ela pode ter outros problemas de carregar o peso de uma maneira inadequada, mas não que a hérnia de disco vá surgir só por causa disso. É um dos fatores que a gente pode começar a prevenir, na realidade. Ô Carlão, quais os tratamentos que você já fez? Eu fiz inúmeros, acupuntura, né, fisioterapia, no sentido de relaxar também, né, a minha zona, porque assim, o tratamento, né, a gente costuma sempre falar, quando você é um atleta de alto rendimento, não que o tratamento seja diferente do que seja feito para você, por exemplo, ou para uma pessoa comum, é que o meu tratamento é feito para me recuperar o mais rápido possível, né, então ele é intenso. Eu tenho que, de alguma forma, o atleta de alto rendimento tem que ter um certo limiar de dor, né? E, obviamente, que eu tive que utilizar medicamentos, né? Principalmente porque ela é uma dor, ela é muito nervosa, né? Neural, e é uma coisa que, assim, é muito chata, né? Muito aguda, e você tem que eliminar essa dor, tirar o estresse, né? Até para você continuar fazendo... Né? Fiz muita musculação, muito pezinho, né? Como já falei, minha hérnia era meio torácica. Então, tudo que eu podia reforçar a musculatura nessa zona e evitar excesso de peso em cima do meu problema, isso aí, poxa, me ajudou a ter pelo menos mais uns 3, 4 anos de carreira sem ter tantos problemas. Olha, vou pegar um gancho do que o Carlão falou, porque tem uma pergunta de Curitiba que tem a ver com o que você disse. Pergunta. Oi, meu nome é Rebeca, eu moro em São José dos Pinhais. E eu gostaria de saber do doutor se no caso de pessoas que têm hérnia de disco, se a acupuntura ajuda a diminuir a dor. Sem dúvida. A acupuntura é uma das maneiras, é um dos métodos de tratamento que nós temos à mão. Porque ela modula muito a dor. Eu não posso te dizer que a acupuntura vai fazer com que a tua hérnia suma, por exemplo. Não é assim que as coisas funcionam. Mas ela vai te ajudar na dor, vai te dar tempo para que o teu organismo consiga reabsorver essa hérnia, que é o que acontece na maioria das vezes. Nenhuma medicação que eu possa te dar vai diminuir a tua hérnia. Não é assim que as coisas acontecem. O teu organismo tem a capacidade de reabsorver aquela protrusão, aquela hérnia extrusa ou uma protrusão um pouquinho maior, você vai reabsorver isso, vai dar espaço para a tua raiz e você vai melhorar. Certo. Então, a medicação tem essa função. Vamos a mais uma pergunta pelo SMS. Continue você aí de casa mandando, o doutor vai responder tudo que você tiver aqui de preocupação, de dúvida. Vamos lá, 77008. Vamos ver a pergunta na tela agora. Vamos fazer o seguinte, enquanto a pergunta entra, a Cissa dá um recado pra gente. Tá chegando pergunta pelo SMS 77008. Vamos dar uma olhada na tela. O doutor Juliano vai responder pra gente. Vamos lá. Após fazer a cirurgia de hérnia, eu preciso fazer fisioterapia? Ótima pergunta da Ruth Gomes de São Paulo.
Sem dúvida. A cirurgia de hérnia ela não é um procedimento estanque, ou seja, faça o procedimento e você não vai precisar fazer mais nada na sua vida. Não é, as coisas não funcionam dessa maneira. Você tem que fazer a sua cirurgia de hérnia. Eu faço as coisas minimamente invasivas, que é a minha especialidade, né? Então, mesmo sendo com pequenas incisões, com orifícios pequenos, depois você tem que fazer uma fisioterapia para manter o teu corpo com a musculatura adequada, um reforço da musculatura lombar, da musculatura cervical, sempre vai ser necessário, na realidade. Você não vai poder escapar disso. Você tem que lembrar que você tem uma alteração que ela é degenerativa, pode acometer os outros níveis, não aquele que você operou, mas os outros níveis. E para que a gente possa fazer um controle disso, você tem que ter atividade física. E através da fisioterapia, depois da fisioterapia, você vai ser liberado para fazer alguma coisa até mais intensa, depende da atividade que você gosta de fazer. Doutor Juliano, com base nessas suas informações, nossa produção preparou algumas dicas e algumas orientações para quem sofre do problema e quem quer evitar o problema da hérnia de disco. Então, primeiro, os fatores de risco. Vamos lá. Hérnia de disco, fatores de risco. Sobrepeso. Sem dúvida. Atividades repetitivas. Traumatismos na coluna. Isso é um pouco mais raro, porque você pode ter uma hérnia de disco que nós chamamos de traumática, ou seja, um acidente, uma queda, você vai ter uma ruptura desse disco causando uma hérnia. Sedentarismo? Sedentarismo, sem dúvida, acaba com a musculatura que você tem ao redor da coluna e você precisa estabilizar esse segmento, é o que nós chamamos. Fumo? O fumo faz uma isquemia no disco, então, traduzindo para vocês, é assim, essa isquemia causa uma degeneração, acelera essa degeneração do disco e a degeneração leva à ruptura e à hérnia de disco. Agora uma outra tela preparada pela nossa produção, os cuidados com a coluna. Vamos lá. Evitar excesso de peso. Excesso de peso, que já está relacionado com a primeira. Isso você vai prolongar a vida útil do teu disco por muito tempo. O pessoal que tem obesidade hoje em dia, se faz muita cirurgia de obesidade. O que a gente tem visto na prática do consultório é que esses pacientes tinham muita dor nas costas e hoje estão quase sem. Alguns pacientes recuperam quase que completamente com a perda do peso. Reforçar a musculatura da coluna com atividade física, o senhor falou sobre isso aqui. Isso, Prestar atenção à postura correta, né? Foi o que o colega falou. Todo mundo fez. Tá cheio de almofadinha. Todo mundo. Foi o que o colega falou em respeito à postura, para pegar coisas do chão, para ficar sentado por muito tempo. Você tem que ter uma postura, um apoio no pé, uma cadeira que seja ergonômica. Eu gosto muito de falar dos meus pacientes hoje, com o trânsito que São Paulo tem, todo mundo sofre um pouco dentro do carro, então você tem que ter cuidado quando entra no carro, o tempo que você fica lá dentro, o banco do carro, tem vários cuidados que você tem que ter, na realidade. Quando a gente falou sobre a postura aqui, todo mundo se arrumou, menos o doutor que já está na postura correta. O resto foi todo mundo bonitinho, assim, na postura certa aqui. Olha, doutor, muito obrigado, doutor Juliano Lambi, muitas dicas, muitas orientações. Vou convidar o senhor a voltar, porque o senhor viu que as perguntas são muitas dos telespectadores. Carlão, obrigado pela presença, pela história, pela orientação aos nossos telespectadores. Obrigado. Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o caso Isabela. Nós já mostramos um aperitivo da reportagem aqui, a visita dos pais de Alexandre Nardoni ao